Olá, querido, querida que está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito do jejum e oração. A chave para abrir portas nas nossas vidas é o jejum e a oração. Amém? Eu quero começar esse vídeo lendo em Mateus 6, do 16 ao 17, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? A importância do jejum é algo extraordinário, porque assim, existem situações nas nossas vidas que a gente ora, e de repente você fala assim: meu Deus, até agora eu não consegui ver concluído essa oração, essa resolução após ao meu pedido de oração, após a minha oração, após o meu clamor. E o Senhor fala que existem situações que só podem sair, né? Existem espécies de demônios mesmo que só podem sair com jejum e oração. Jesus, ele foi para o monte, ele ficou jejuando ali por dias, e os discípulos não conseguiam expulsar os demônios. E assim que Jesus chegou, Jesus expulsou, e os discípulos ficaram impactados e falaram: como que o Senhor conseguiu, se nós não conseguimos expulsar? Qual que é o segredo, Senhor? E aí o Senhor respondeu para os discípulos que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ali em Marcos 9, 29, né, fala também sobre isso. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então existem portas que nós só iremos conseguir abrir, nós só conseguiremos a chave para abrir essas portas se nós jejuarmos, não só orarmos. Amém? A oração, para nós que somos cristãos, é algo que nós não podemos deixar nenhum momento de orar, porque assim, nós temos que orar todos os dias, e orar incessantemente, né? Como diz a palavra do Senhor, a gente precisa orar e orar e orar. A vida que nós levamos, queridos, no nosso dia a dia, a correria do dia a dia, nos impede muitas vezes de nós orarmos. Muitas pessoas já falaram comigo: mas irmã, como que eu vou orar se eu trabalho com atendimento ao público, eu não tenho tempo para parar para orar. Mas uma coisa que eu sempre pensei e sempre apliquei também isso na minha vida: nos momentos ociosos, momentos que eu estou em silêncio, momento que eu estou indo ao trabalho, que eu estou voltando, que eu estou ali concentrada, o meu pensamento deve estar em oração. Às vezes você vai pensar em alguém da tua família, um ente querido, e automaticamente você já começa a apresentar ele em oração nesse momento, que o Senhor ele está ali ouvindo sua oração em pensamento também nesse momento, que você não tem como ajoelhar, como se separar num local para orar. Então nós devemos buscar essa comunhão continuadamente com o Senhor. Mas existem situações que mesmo assim você fala: eu tenho orado, há anos eu tenho orado e eu não tenho visto o resultado, eu não tenho visto a promessa se cumprir na minha vida dessa causa, dessa situação. E hoje eu quero te convidar para você começar. Se você nunca jejuou, comece ainda hoje, se prepare para fazer um jejum. Se você não tem esse hábito de jejuar, separa apenas, consagre um alimento, de repente um alimento que você gosta muito, num primeiro dia, fala: Senhor, eu consagro a Ti esse alimento, e é o começo do seu jejum. Depois, num outro momento, você pode separar um período do seu dia e consagrar ao Senhor. E é muito importante nesses momentos você estar em oração, você estar em comunhão com o Senhor e apresentar essas causas, porque realmente existem potestades malignas que elas não vão sair, elas são resistentes, elas não saem com a oração, somente com a oração. Então, quando você está jejuando,
você está apresentando isso diante do Senhor, abre portas extraordinárias na sua vida. Uma coisa que eu sempre fiz, todas as vezes, aliás, eu sempre faço, todas as vezes que eu me proponho para fazer um jejum ao Senhor, eu separo uma relação de pedidos de milagre. E eu coloco ali, eu anoto ali no meu bloco de notas e coloco: Senhor, essa causa, essa situação, essa área, essa situação aqui também, Senhor, que está difícil, que eu tenho sofrido, que eu tenho lutado, essa daqui que eu preciso que o Senhor possa abrir portas se for da tua vontade, que eu estou lutando com as minhas forças, mas eu não tenho visto o retorno, a conclusão, a resposta. Então eu vou colocando ali, listando ali alguns pedidos e coloco diante do Senhor e consagro esse jejum em prol. Então é importante você fazer isso, faz essa relação e todos os dias, se você separar, por exemplo, vou jejuar 7 dias, então você coloca todos os dias, durante esses 7 dias, você separa um momento do dia para você dobrar seu joelho, para você orar e você ler esses pedidos desse milagre que você está colocando diante do Senhor, que você está pedindo ao Senhor, para que o Senhor possa abrir portas, para que o Senhor possa fazer obras extraordinárias. De repente é uma enfermidade, para que o Senhor possa curar. É uma porta de emprego, para que o Senhor possa abrir. É um problema na vida familiar, para que o Senhor possa entrar com a providência. É a sua vida sentimental, um casamento que você quer. Então é necessário, para que nós possamos alcançarmos patamares maiores, é necessário nós jejuarmos. É praticamente impossível uma pessoa ser cristã, uma pessoa que aceitou o Senhor Jesus, que se batizou nas águas, e ela não ter esses momentos de consagração, esses momentos de jejum, esses momentos de oração, de comunhão com o Senhor, para que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias na vida dessa pessoa. Porque às vezes nós nos sentimos paralisados, a gente se mexe e de repente fala: Senhor, mas eu não estou vendo acontecer, Senhor, eu ainda estou com essa luta, passa mais um ano e a luta ainda está lá. Mas aí nós precisamos pensar: peraí, eu parei para jejuar em prol dessa causa, eu consagrei um momento ao Senhor para orar mais, para buscar mais, para querer mais do Senhor em mim e menos de mim. A palavra do Senhor fala assim que a carne, ela milita contra o espírito. E muitas vezes nós estamos lutando, mas muitas vezes nós cedemos mais para a carne do que para o espírito, mais para as nossas vontades do que para a vontade do Espírito Santo. E nesses momentos que nós nos posicionamos para jejuar, nós estamos colocando a carne como menor e o espírito maior. E por esse motivo nós nos sentimos mais perto de Deus e nós podemos experimentar coisas extraordinárias através desse jejum. Eu tenho algumas experiências ao longo da minha caminhada com Cristo. Eu me batizei nas águas aos 17 anos e de lá para cá o Senhor ele me deu várias experiências através desses posicionamentos de jejum. Teve uma vez que nós fizemos um jejum em prol de uma família, foi no ano de 2001 ou 2002, se eu não me engano. Era uma família na igreja a qual eu congregava, que eles estavam numa situação muito difícil financeira. Eles eram um casal de empresários e eles não conseguiam fechar nenhum contrato naquele mês. E nós nos posicionamos ali para jejuar com aquela família. E foi feito um propósito para que naquele mesmo dia, no término do jejum, que eles fechassem um contrato com uma empresa que era uma empresa que entrava em um valor muito grande. Eu não me lembro o valor, né? Como eu falei, faz muitos anos isso. E nós entramos no propósito de jejum naquele dia, foi às 8 da manhã até às 18 horas. E eu lembro até hoje que nós ficamos ali e toda hora a fraqueza vinha, e quando vinha nós vamos orar. Nós orávamos, né, ali na empresa e de repente ficamos ali até quando deu aproximadamente 17 horas e 50 e alguma coisa,
o telefone tocou da empresa e a irmã disse: queridos, vamos glorificar. Eu acabei de receber o fax do contrato assinado, a empresa fechou o contrato e vai entrar um valor aqui que nós estávamos no propósito do jejum. Gente, foi tremenda essa experiência. Eu acredito que nessa época eu deveria ter uns 18 anos de idade. Eu fiquei totalmente feliz, impactada e experimentei como que funciona o jejum. Que o Senhor, Ele tira os impedimentos. Com certeza aquela empresa ela estava com impedimentos espirituais. Às vezes inveja, uma palavra lançada contra aquela empresa, contra aquela família, para que eles não dessem certo, para que que a empresa não andasse mais. Mas através do jejum, aquele espírito maligno, aquela entidade maligna, potestade maligna que estava atuando ali, travando a vida profissional daquela empresa, caiu por terra, queridos. Então ali foi o primeiro momento. Depois eu li um livro, até recomendo aí para os irmãos que gostam de ler, chama A Chave Mestra. E caso alguém tenha já lido, escreva aí nos comentários para depois eu ler. Eu ficaria muito feliz de saber que você também leu esse livro. Se chama A Chave Mestra, o Jejum e a Oração. Queridos, um livro assim que eu super recomendo. E ele fala muito sobre isso, sobre a experiência de um pastor que ele foi para a África e ele tinha que começar um ministério do zero, e o Senhor ele foi fazendo crescer aquele ministério gradativamente, conforme aquele irmão, aquele pastor ele ia jejuando, e o Senhor foi honrando ele. E esse livro também me edificou muito, fez eu ficar mais próximo da Bíblia, porque ele atrela muito a versículos bíblicos. E não sei se você que está assistindo o vídeo sabe, mas existem incontáveis versículos falando sobre jejum. Nós temos versículos no Novo Testamento e também no Velho Testamento falando sobre jejum. Por exemplo, no Velho Testamento, Esther ela pediu para fazer um jejum ali, para que desse tudo certo, para ela conversar com o rei, marido dela, né, acerca da situação que estava acontecendo, e o Senhor deu a vitória. Nós temos vários momentos ali, tem Neemias também. Neemias se assenta ali e clama ao Senhor e chora diante do Senhor e coloca ali o jejum. O próprio Senhor Jesus jejuou, queridos. Quantas vezes o Senhor Jesus jejuou e ele mesmo sendo Deus, sendo Jesus, ele jejuou. E eu entendo que muitas pessoas não querem jejuar, não querem saber de jejuar. É importante nós despertarmos como servos de Deus, como cristãos que somos, para que nós possamos separar sempre o momento, claro, sempre diante da direção do Senhor, aqueles irmãos que tomam medicação, que não podem ficar muito tempo se alimentar, mas pede uma estratégia para o Senhor para que você possa, como eu falei no começo do vídeo, consagrar um pequeno alimento, algo que vá fazer que você participe do jejum, para você ter essa experiência, porque é tremenda, é maravilhoso. Eu e meu marido também já fizemos alguns processos de jejuns, propósitos, aliás, de jejum, e o Senhor deu vitória, o Senhor abriu portas. É importante nós nos atentarmos, nos posicionarmos, usarmos essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é o jejum, né? Não só a oração, é nós atrelarmos os dois, sempre que possível. Coloca diante do Senhor aí um propósito, uma causa. Eu tenho certeza que tantos que estão assistindo aqui o vídeo tem alguma situação na sua vida que precisa de um milagre, que precisa de um sobrenatural acontecer. Então eu quero te dizer nessa hora que o jejum junto com a oração vai fazer toda a diferença. Vai tocar o coração do Senhor. Você vai ter o acesso livre daquilo que você precisava. Como eu falei, você vai ter a chave para abrir portas extraordinárias. E eu te digo mais, o Senhor, além de, quando nós jejuamos, além dele honrar aquele propósito que nós estamos clamando, o Senhor, ele envia mais bênçãos sobre as nossas vidas. Eu sou testemunha vivo para contar
dessa importância, dessa maravilha que é nós nos sacrificarmos, nós sacrificarmos a nossa carne, mas o nosso espírito ele fica cheio, ele fica renovado. Nós sentimos fraqueza, né, da carne, mas o espírito fica fortificado. Aí é o momento de você ter aquele seu momento de oração, de falar em línguas com o Senhor, ali com o Senhor, ali adorar o nome do Senhor, para que você seja renovado, para que você seja limpo, santificado diante do Senhor. E até mesmo estar habilitado para expulsar espíritos malignos e contrários, para você estar pronto, revestido em nome de Jesus. Agora eu gostaria de dizer que você que está assistindo aí, se você tem algum motivo, algum pedido de oração, escreva nos comentários. Nós teremos em breve lives de oração aqui no canal. E se você quer participar das lives, anota aí, escreve aí no comentário. Compartilhe esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir sobre o jejum e oração, sobre o que nós estamos relatando aqui hoje nesse vídeo. Nós temos mais vídeos aqui no canal, depois se você tiver um tempo, fica à vontade para maratonar. São testemunhos meus, são situações que eu vivi diante do Senhor, revelações que o Senhor tem me dado desde os 12 anos de idade, através de sonhos, visões que o Senhor tem me dado. Fica à vontade para assistir cada testemunho que está aqui. Eu fiz questão de gravar, de colocar aqui, porque eu entendo que quando o Senhor me deu, hoje eu entendo, né, que quando o Senhor me deu essas revelações, não eram só para me edificar, mas também para edificar outras pessoas. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente, que o Senhor possa fazer o seu rosto resplandecer, te dê a paz, o Senhor abra portas sobrenaturais sobre a sua vida, em nome de Jesus. E fique à vontade para se inscrever aí no canal, você que ainda não é inscrito, não é inscrita. Em breve teremos mais vídeos aqui para falar mais das coisas do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada você que ficou aqui até o final. Que Deus abençoe poderosamente. Até a próxima. A paz.